No és forte, não como você pensa. Venderam-lhe uma mentira disfarçada de palavras bonitas. Fizeram-lhe acreditar que a fraqueza é uma virtude, que a resignação é nobreza, que o sofrimento é um caminho para o céu, e prado sem questionar. Não é sua culpa, desde que nasceu, treinaram você para ser fraco, para abaixar a cabeça, para se sentir culpado pelo seu próprio poder. Fizeram-lhe acreditar que a força é arrogância e a humildade é digna de admiração, mas a verdade é outra. A verdade dói. A verdade é que te programaram para fracassar, e o pior de tudo é que você nem percebe. Olhe-se bem. Quantas vezes você escondeu o que realmente pensa com medo de ofender? Quantas vezes você baixou o olhar diante de alguém que não merecia? Quantas vezes você fingiu que não se importava quando, por dentro, estava se consumindo? Você não é forte, você se tornou um prisioneiro de suas próprias correntes. Mas há algo pior que a fraqueza à mentira. Você mentiu tanto para si mesmo que apagou a realidade, a covardia disfarçada de prudência, o medo vestido de moral, a submissão envolta em empatia. Mas não é sua culpa, te educaram assim, te ensinaram a sentir culpa por querer mais, a se envergonhar dos seus instintos, a castrar sua própria vontade em nome dos outros. Te ensinaram que o sacrifício é nobre, que a compaixão é sagrada, que o sucesso é perigoso, que desejar é egoísmo, que lutar pela sua própria grandeza é pecado, que ser diferente é uma ameaça. Sabe o que Nietzsche diria de você? Diria que você é um escravo de uma moral que não é sua, de um sistema que te quer dócil, de uma sociedade que odeia os que brilham demais, porque se você brilhar, eles serão obrigados a ver sua própria mediocridade, e isso os aterroriza. A moral dos escravos, assim Nietzsche chamava, um código de valores criado pelos fracos para se sentirem superiores aos fortes. Você não vê, é um mecanismo de defesa, o ressentimento transformado em virtude, o desprezo disfarçado de bondade. É o grande inversão dos valores. O que antes era admirado, agora é condenado. O que antes era desprezível, agora é venerado. A força, a ambição, o orgulho, demonizados, a submissão, a passividade, a renúncia, exaltadas. E você, sem perceber, caiu na armadilha. Acredita que a compaixão é bondade, mas na realidade, é uma ferramenta de controle. Acredita que a humildade é virtude, mas na verdade é uma forma de submissão. Acredita que a resignação é aceitação, mas na verdade é covardia. E o pior é que te convenceram de que tudo isso é para o seu próprio bem, que ser forte é ser cruel, que ser ambicioso é ser ganancioso, que ser livre é ser perigoso. E assim te transformaram no que você é, um prisioneiro da sua própria mente, um homem que se afoga na sua própria moral, um ser que nega sua própria natureza. Mas há uma saída, e não é a que te disseram. Nietzsche não falava de força física, não falava de se impor aos outros, ele falava de algo muito mais poderoso, a capacidade de enfrentar a vida sem máscaras, sem desculpas, sem mentiras. A capacidade de olhar no espelho e dizer, isso é o que sou, com minhas luzes e sombras, porque a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em não se deixar dominar pelas suas próprias correntes. Não está em impressionar, mas em ser imparável. Não está em se encaixar, mas em destruir o que te impede de avançar. A força é a brutalidade consigo mesmo, é não se enganar, é não se esconder atrás de palavras bonitas, é aceitar a dor, a solidão, a incerteza e seguir em frente de qualquer forma. É não precisar de aprovação, é não buscar compaixão, é não mendigar amor, é olhar para si mesmo com uma honestidade tão brutal que assustaria qualquer um. E esse, meu amigo, é o problema. As pessoas não querem a verdade, preferem viver em sua bolha de vitimismo e autoengano. Preferem o conforto da fraqueza antes que o peso da responsabilidade, porque ser forte é difícil, exige dor, exige sacrifício, exige arrancar a pele e se reconstruir do zero. Exige abandonar as desculpas, os pretextos, as narrativas nas quais você se esconde, e a maioria não está disposta a fazer isso. Preferem culpar o mundo, a sociedade, o sistema. Preferem o ressentimento antes que a responsabilidade. Preferem ser vítimas antes que criadores, porque ser criador implica risco, implica apostar em si mesmo, implica saltar sem rede, e isso assusta. Mas se você chegou até aqui, se essas palavras ressoam dentro de você, é porque há algo em você que se recusa a morrer, algo que ainda não foi totalmente domesticado, algo que sabe que há mais, que ainda não foi totalmente vencido pela mediocridade. E isso é sua vontade de poder, é seu direito de ser grande, é seu direito de reescrever a história. Não a história do mundo, a sua, porque essa é a única que importa. Mas o tempo está acabando, não para o mundo, mas para você.
Cada dia que passa justificando sua fraqueza, cada dia que passa se escondendo do seu próprio poder, é um dia que nunca voltará. É um dia que te aproxima mais da irrelevância, do nada, porque a vida não espera. Ou você toma o que é seu, ou outro fará. Ou você se destrói para renascer mais forte, ou o mundo te destruirá sem piedade. Não há meio termo, não há finais felizes para os que esperam. Então escolha. Você pode continuar sendo um escravo da moral dos fracos, continuar justificando sua mediocridade, continuar alimentando o ciclo de auto-engano no qual vive, ou você pode se levantar, quebrar com tudo o que te prende e reclamar o que sempre foi seu. A decisão é sua, mas lembre-se disso: ninguém vai te salvar, ninguém virá te resgatar. Ou você se salva, ou morre como o resto. Bem-vindo à verdade. E aqui vem o mais perigoso de tudo: não só te ensinaram a ser fraco, não, moldaram sua mente para que rejeitasse sua própria força. Fizeram algo ainda pior: te treinaram para sabotar aqueles que tentam se libertar. Olhe bem, o que acontece quando alguém decide quebrar o molde? O que acontece quando alguém rejeita a mediocridade e ousa construir seu próprio destino? Se torna um inimigo, uma ameaça, um alvo, e não porque faça mal aos outros, mas porque sua simples existência é um lembrete insuportável para aqueles que decidiram se resignar. Quando uma pessoa se levanta e diz: "Não vou jogar com as suas regras, não vou rastejar, não vou pedir permissão", a multidão se volta contra ela. Não podem permitir isso, porque se um só conseguir escapar, se um só demonstrar que há outro caminho, então todos os outros ficam sem desculpas, ficam nus diante da verdade de que sua fraqueza não é um destino, mas uma escolha, e isso eles não podem tolerar. Por isso tentam destruir aqueles que ousam desafiar o sistema. Fazem isso de muitas maneiras, às vezes com zombarias, outras com desprezo, com insultos, com críticas, com acusações de arrogância ou crueldade. E se tudo isso falhar, recorrem à estratégia mais covarde de todas: tentam te arrastar de volta, tentam que duvide, que questione, que volte para a zona segura onde se sentem confortáveis, porque o rebanho não suporta a ovelha que se torna lobo. Você já viu isso antes? Talvez tenha vivido isso. Talvez em algum momento tenha tentado fazer algo grande, algo diferente, algo que escapasse da mediocridade na qual a maioria se afoga. E, ao invés de apoio, encontrou resistência. Disseram que você estava louco, que não era realista, que estava sendo egoísta, que quem você pensava que era para tentar algo assim. E aqui está o truque sujo que nunca te disseram: essa resistência não era porque te amavam ou queriam te proteger, era porque se você conseguisse sair, se você demonstrasse que havia outro caminho, então eles teriam que enfrentar a pergunta mais aterrorizante de todas: se ele pode, porque eu não posso? E a resposta destrói-os, porque a resposta é que sim, eles podiam, sempre puderam. Só que não quiseram pagar o preço, mas você pode, e você quer. E aqui está a chave: se você realmente quer sair, se realmente quer transcender, tem que aceitar uma verdade brutal: você vai estar sozinho por um tempo, pelo menos, porque os que não despertaram não podem caminhar ao seu lado, porque não entenderão sua visão, porque preferiram te atacar antes de aceitar que talvez tenham vivido enganados toda a sua vida. Isso é o que Nietzsche chamava de caminho do super-homem. Não é um destino, é um processo, uma transformação constante, sem fim. Não se trata de chegar a um ponto e dizer: já consegui. Não, se trata de caminhar sempre, de se destruir e se reconstruir uma e outra vez, de nunca aceitar limites impostos por outros. E esse caminho é solitário, não porque você deva ficar sozinho para sempre, mas porque, para encontrar os seus, primeiro você tem que se tornar alguém digno de ser encontrado. Quer saber quem você é realmente? Veja com quem passa seu tempo. Quem te rodeia? São pessoas que te impulsionam, que te desafiam, que te obrigam a ser melhor, ou são pessoas que te mantêm no mesmo lugar, que se sentem ameaçadas quando você tenta crescer, que te enchem de dúvidas e desculpas? Você não pode construir grandeza em um ambiente de mediocridade. Se o seu círculo não te desafia, não é um círculo, é uma gaiola. E aqui está a parte difícil: você tem que estar disposto a deixar tudo para trás: pessoas, ideias, crenças, hábitos, tudo o que não contribua para a sua transformação, tudo o que não te torne mais forte tem que morrer. A verdadeira força não é só resistir à dor, é aprender a deixar ir o que te prende, é ser impiedoso com o que te mantém fraco, é aprender a matar partes de si mesmo que já não servem, sem piedade, sem nostalgia, porque a verdade é essa: a pessoa que você é agora não pode te levar onde você quer estar. Você tem que mudar, você tem que se destruir, e depois tem que renascer. Renascer, essa é a palavra-chave. Mas não é um renascimento confortável, não é a fantasia de uma segunda chance sem consequências.
Não, é um renascimento violento, brutal, como uma pele se arrancando, como uma metamorfose que dói tanto que, às vezes, você quer desistir, porque ninguém te diz isso. Mudar de verdade é doloroso. Dói porque te obriga a enfrentar quem você é nesse momento, e quem você é agora, o que você foi até hoje, é o resultado de anos de condicionamento, de medo, de mentiras que você aceitou como verdades. Quantas vezes você disse que é assim só para justificar sua inação? Quantas vezes contou a si mesmo a história de que não pode, que é tarde demais, que o mundo é injusto e por isso não vale a pena tentar? Sabe o que é realmente injusto? Que, no fundo da sua mente, naquele lugar para onde você raramente ousa olhar, você sabe que poderia ser mais. Essa é a verdade que você tenta enterrar, que você poderia ser mais forte, mais inteligente, mais livre, que poderia assumir o controle de sua vida em vez de ser arrastado por ela, mas não faz isso. Porque, para conseguir, teria que deixar para trás a versão de si mesmo que foi aceita pelos outros, e aqui vem o maior problema de todos: as pessoas não mudam porque têm medo de ficarem sozinhas. Esse é o verdadeiro motivo, não é o esforço, não é o sacrifício, não é a dificuldade do caminho, é o medo de ser rejeitado. Quando você começa a mudar, quando você começa a se tornar uma versão mais poderosa de si mesmo, o mundo não te aplaude. No começo, ele te ataca, porque sua mudança é uma ameaça, sua transformação é um afrontamento a tudo o que as pessoas acreditaram por anos, e quando te veem avançar, quando te veem superar o que elas aceitaram como normal, sua reação natural não é se inspirar, é se ressentir. Eles olharão para você com desprezo, dirão que você está obcecado, que mudou, que já não é o mesmo, como se isso fosse algo ruim. E sabe o que? Eles têm razão, você já não é o mesmo, e nunca deveria querer ser. A evolução não é opcional, é lei, a própria vida é mudança constante, transformação perpétua. O que não muda estanha, e o que estanha morre. Quer um exemplo? Veja na natureza. Um animal que deixa de se mover é um animal que se torna presa. Um rio que deixa de fluir se torna um poço de água podre. O mesmo acontece com a mente, o mesmo acontece com a vida. Mas aqui está a armadilha: desde que você era criança, te disseram que mudar é perigoso, que você deve encontrar quem você é e ficar aí, como se a identidade fosse algo fixo, imutável, gravado em pedra. Mentira. A identidade não é um destino, é um caminho. Você não é um produto acabado, nunca será. Quanto antes você entender isso, antes começará a se mover de verdade. Nietzsche deixou claro: torne-se quem você é, não quem foi, não quem esperam que seja, quem realmente pode ser. E isso significa que a cada dia você deve matar a versão de si mesmo que já não te serve, significa que você tem que deixar para trás as crenças que foram impostas a você, os limites que você aceitou sem questionar, as correntes invisíveis que te mantiveram no mesmo lugar por anos. Porque a realidade é esta: a maioria das pessoas nunca muda porque nunca se atreve a questionar o que foi. Preferem viver no conforto de uma identidade pré-fabricada, uma identidade que lhes foi dada pelos pais, pelo ambiente, pela sociedade, e assim passam a vida repetindo as mesmas histórias, os mesmos padrões, os mesmos fracassos, como se fossem incapazes de escrever um capítulo diferente. Mas você não é a maioria. Se você chegou até aqui, se essas palavras ressoam dentro de você, é porque há algo em você que ainda resiste a morrer na mediocridade. E aqui está a última verdade que você precisa entender: você tem que se perder para se encontrar, você tem que destruir tudo o que achava que era, todas as ideias que te mantiveram preso, todas as desculpas que usou como escudo. Você tem que se lançar no vazio, sem garantias, sem certezas, sem um mapa que te diga como voltar, porque não se trata de voltar, trata-se de seguir em frente, sem olhar para trás. E quando te perguntarem: o que aconteceu com você? Porque você já não é o mesmo. Porque não joga mais pelas mesmas regras de sempre. Apenas sorria, porque eles nunca entenderão o que significa renascer. E aqui está, na beira do abismo. Você chegou até aqui, sentiu cada palavra como um golpe, porque no fundo sabe que é verdade. E agora você se depara com a decisão final: continuar como até agora ou saltar. Mas aviso uma coisa: se você decidir continuar como antes, se decidir desligar esse vídeo e voltar à segurança da sua rotina, fingindo que nada disso te afetou, você estará cometendo o pior erro da sua vida, porque agora você sabe, agora não pode enganar a si mesmo. As palavras que acabou de ouvir plantaram uma semente dentro de você. Você pode tentar ignorá-las, pode tentar afogá-las com distrações, mas cedo ou tarde elas voltarão até você, porque é assim que funciona a verdade: uma vez que você a vê, não consegue mais não vê-la.